Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Hoje nós vamos estudar Deuteronômio 25. Se entre dois homens houver contenda e vierem a juízo para serem julgados, o inocente será absolvido e o culpado será condenado. Se o culpado merecer a pena de açoites, o juiz fará que ele se deite e seja açoitado na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa, mas não poderás dar-lhe mais de 40 açoites. Se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão ficará humilhado aos teus olhos. Não amordaçarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Quando dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com outro homem estranho de fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto para que o seu nome não se apague de Israel. Se, porém, o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta irá aos líderes da cidade no tribunal e dirá: meu cunhado recusa-se a suscitar o seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo o dever de cunhado. Então os líderes da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. Se ele persistir e disser não quero tomá-la, a sua cunhada se chegará a ele na presença dos líderes e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará dizendo: assim se fará o homem que não quer edificar a família de seu irmão, e sua casa será chamada em Israel de a casa do descalçado. Se dois homens brigarem um com o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido das mãos do que o fere, e estender a mão e o pegar pelas partes íntimas, tu lhe cortarás a mão, não terás piedade dela. Não terás dois pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Não terás duas medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terás somente pesos exatos e justos, e medidas exatas e justas, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Pois o Senhor, o teu Deus, abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Lembra-te do que te fez Ameleque no caminho quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que seguiam atrás de ti na retaguarda, estando tu cansado e afadigado. Não temeu a Deus. Quando o Senhor, o teu Deus, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que ele te dará por herança, para que a possuas, então apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Amém, queridos? Vamos orar? Abra a tua boca mais uma vez neste dia, ore a Deus, fale com o Senhor. Pai querido, muito obrigado, nós somos agradecidos a Ti por este dia lindo e maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque podemos cantar livremente ao Teu nome, e agora, Pai, podemos ler a palavra e nela meditar. Obrigado, contamos com a ajuda do Senhor. Fale com cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Somos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Estamos, queridos, caminhando, dentro desse estudo, e na verdade nós acabamos agora de chegar num ponto em que não vamos ver mais no não vamos ver mais no livro de Deuteronômio leis, tá? Com esta aqui se encerram as leis que Deus estava dando em Deuteronômio através de Moisés. Vimos aí então, a primeira delas é a pena de açoites. Agora, eu quero chamar a atenção da igreja, dos irmãos que estão acompanhando o estudo, para um detalhe. Eu não sei se irmãos perceberam isso, tá? Que em Israel não havia cadeia, tá, irmãos? Deus aqui está concluindo, na verdade, as instruções em Deuteronômio. Sabemos que Deuteronômio é mais uma repetição das leis que o Senhor já havia dado para Israel, com alguns detalhes, alguns acréscimos, algumas especificações que não tinha antes. Mas os irmãos precisam de guardar aquilo ali,
em Israel não havia cadeia, tá? O sistema judiciário de Israel era muito diferente do que existe hoje. Devemos lembrar que Deus estava implantando ali um sistema. Israel ainda não havia tomado posse da terra prometida. Então Israel não tinha casa, viviam em tendas, viviam pelo deserto. Agora eles iam tomar posse das terras, né, de Canaã, e ali eles iam construir casa e construir uma nação. E o mais incrível é que Deus manda eles julgar todos os casos. Eu chamei de crime ali, é uma palavra um pouco pesada, mas na verdade Deus manda Israel julgar todos os casos que pudesse acontecer. Mas em lugar nenhum vocês vão encontrar ele mandando construir cadeia. Olha que sistema maravilhoso, é um sistema teocrático, tá, irmãos? Onde Deus é quem reina, é quem governa, é quem domina. Então não havia cadeia. Aí eu queria que você imaginasse hoje você viver no mundo atual e viver se não tivesse cadeia, como é que seria? Hein? Como é que seria viver o Brasil hoje sem cadeia? O que você me diz? Hein? Pois é, né? Eu fiz questão de mostrar para os irmãos que Deus, na verdade, quando instruiu o Moisés para falar com o povo, para construir cidades de refúgio, na verdade, essa cidade era para que ficasse retido nelas, ficasse ali o homem que matou alguém, mas matou alguém por acidente. O camarada ia cortar uma árvore, uma lenha com o machado solta do cabo, vai na cabeça de alguém, mata. Ele não tinha intenção de matar. Então aquele homem, porque Deus também já havia estipulado uma pena, eu coloquei ali, ó, que os criminosos eram punidos assim que julgaram os culpados, está vendo? Eles eram punidos, vamos dizer assim, a oferecer sacrifício ou ofertas, eles eram condenados à morte, e neste caso aqui é açoite. Então Deus já tinha dito lá atrás que olho por olho, dente por dente, o homem que matou tem que morrer. Então já havia a pena de morte. Então quando Deus instituiu a cidade de refúgio, era para livrar da morte, livrar da pena de morte o homem que matou por acidente. Qualquer morte por acidente, a pessoa viveria numa cidade de refúgio. Dentro dos limites daquela cidade, o homem que matou sem intenção de matar estava guardado e seguro dos vingadores. Ninguém poderia matar aquele homem dos limites da cidade para dentro. Ele só poderia sair dali quando morresse o sumo sacerdote. Aí ele poderia sair e ia viver uma vida fora daquela cidade. Então, eu cheguei até a brincar que, na verdade, na teocracia que nós vimos aqui na Bíblia Sagrada, quem vivia preso, a gente poderia chamar como se fosse uma penitenciária, um complexo de penitenciária de hoje, mas uma coisa muito maior, que era o nível de uma cidade inteira, era quem cometesse um crime, mas cometesse o crime de não intencional. Mas você vai se dar conta que não havia cadeia. Então eu quero que você preste atenção nisto, não havia cadeia. Dentro do princípio de Deus, ninguém seria preso, mas a justiça seria feita imediatamente, tá, irmão? Talvez quando eu te perguntei, já imaginou o Brasil sem cadeia? Talvez alguém pensou assim, nossa Deus, com cadeia já está ruim. Mas é que agora o malandro, o bandido, ele não é punido na hora. A grande verdade é que ele não é punido na hora. Se você escuta jornalismo por aí, você sabe que a pessoa comete um crime, ela sabe que não vai ser punida na hora. E se ela é menor de idade, ela sabe que não vai dar em nada mesmo, ainda sai falando que não vai dar. E o criminoso, ele comete um crime, ele corre atrás de bons advogados para poder livrá-lo da condenação. Só que na época aqui da Bíblia Sagrada, nesse momento que estamos lendo, a pessoa era julgada. Uma vez condenada, imediatamente ela era punida. Então, queridos, vamos ser sinceros, para e pensa. O sistema de Deus, a teocracia, esse que acabamos de ler aqui na Bíblia, é melhor ou pior do que o sistema que nós temos hoje? Pode abrir a boca e falar, estuda, hein? O que você acha, melhor ou pior? É infinitamente melhor. E um detalhe que quem está acompanhando o estudo da Bíblia conosco já notou, a disciplina aqui, ela era, aliás, a condenação, na verdade, ela era muito disciplinar. Tanto que quando Deus instituiu olho por olho, dente por dente, ou seja, matou, morreu,
ele disse, é para que o povo visse e temesse a Deus. Então é disciplinar, é uma coisa modelar, é modelo, para que todo mundo veja e fale, eu não quero isso para mim, que esse trem dá morte, eu não quero isso para mim. Agora, por exemplo, esse caso específico aqui do açoite, a pena de açoite, é muito específico a pena, e ainda diz até a quantidade, o camarada não podia levar mais de que 40 açoites, ou seja, não era questão de bater até matar, na verdade era 40, vai contando aí, 1, 2, 3, deu 40, acabou, porque na verdade não era tortura, não era uma coisa para você fazer cheio de ódio e ir arrebentando, não, é para que todo mundo veja, ó, vai tomar 40 chibatadas, né, na verdade. E a Bíblia ainda vai dizer, é muito clara a Bíblia quando diz assim, olha, se entre 2 homens houver contenda, olha bem, 2 homens houver contenda, e vierem ao juiz para serem julgados, olha bem, está vendo coisa bonita, vocês vão encontrar aqui que tem que ir no juiz, nessa parte das penas, a lei do levirato. Para quem não sabe, levirato, irmãos, é a lei em Israel que havia de o cunhado assumir, na verdade, a responsabilidade de gerar filhos para o irmão dele. Na verdade, o irmão morreu, né? O irmão morreu lá, então, aí o cunhado tinha que engravidar a cunhada dele, a viúva, para que o primeiro filho que nascesse da viúva não fosse dele, seria do irmão que faleceu. Então esta é a lei do levirato. A mesma coisa está dizendo aqui, se o camarada não quiser cumprir esse dever de cunhado e suscitar e dar filhos para aquela cunhada tomar como se fosse do marido falecido, ele deveria ir aos líderes, versículo 7, a mulher deveria ir aos líderes da cidade para os líderes julgar a causa. Então não era julgado, não era cada um julgando sua causa, não, tinha os juízes, tinha os líderes, as pessoas que deveriam ser procuradas. Então se 2 homens tivessem uma contenda, olha bem, eles iam procurar os juízes, e o versículo 25 já é determinante, olha, diz assim, o versículo 1 já diz assim, olha, o inocente será absolvido. Não tem esse negócio, irmão, de esperar segunda instância e mais não sei quantas instâncias, esperar aí 20 anos para o crime prescrever, né? Nada disso, é o seguinte, é imediato, o juiz vai dizer, o inocente é absolvido e o culpado é condenado, acabou. Já imaginou como é que a nossa vida seria tranquila se tudo fosse tão rápido assim? Sem esse trem de recorre aqui, recorre ali. Então o versículo 1 já diz, olha, aí tudo é resolvido via juiz. Aí está, verso 2, se o culpado merecer a pena de açoites, está vendo? O juiz fará que ele se deite e ele será açoitado na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. Mas o versículo 3 vai dizer, não poderás dar-lhe mais de 40 açoites, e o verso continua, o verso 3, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, seu irmão ficará humilhado aos teus olhos. Olha que bonito a justiça, o camarada cometeu um erro, um pecado, ele vai para o juiz julga e diz que ele é culpado, ele vai ser açoitado, mas Deus diz para não dar mais de 40, para que ele não seja humilhado, ou seja, para que na verdade ele não seja mais humilhado do que já está sendo. Você vê que o sistema de Deus, irmão, se recupera. O sistema de Deus funciona. Essa é a grande verdade. O sistema de Deus funciona. Não havia cadeia em Israel, porque o sistema disciplinava para que não chegasse na cadeia. É só por isso, tá, irmão? Então em casa e ia, aí quando a pessoa crescia e cometia um crime, Deus está dando as instruções, é assim que vai funcionar. Porém, quando a Bíblia vai dizer que não é para dar mais de 40 açoites, é porque Deus não está dizendo ali para torturar a pessoa e nem matá-la, era 40 no máximo e não mais do que isso, tá bom? Agora, o que a gente encontra então neste capítulo que nós estamos lendo, que é o capítulo 25? A lição agora é equilíbrio, porque os açoites deveriam ser contados e dados sem ira, porque a dignidade do homem, da pessoa culpada, deveria ser preservada, mesmo diante do pecado. Ele cometeu um erro, foi condenado, mas a dignidade dele deveria ser preservada, porque o versículo 3 vai dizer que deveria ser dado 40 açoites, para que teu irmão não fique humilhado aos teus olhos. Ou seja, Deus não queria que você
que um pisasse no outro, era para cumprir a determinação de Deus dentro dos seus limites, tá bom? Um detalhe que eu queria que os irmãos soubessem, tá? É que lá no Novo Testamento nós vamos ter instruções de que, na verdade, fica o registro, por causa do temor para não descumprir a lei. O próprio Paulo diz que ele teria levado 5 quarentenas de açoites ou de chicotadas, menos um, tá, irmãos? Por que menos uma? É porque, com medo de infligir esta lei de Deus, que era só 40, os camaradas preferiam dar menos de 40. Então ele contava 1, 2, 3, 39, parava. Sabe lá se ele errou a contagem. Então 40 menos 1, a Bíblia registra para nós lá em 1 Coríntios, tá? Desculpa, 2 Coríntios, é para nós um exemplo e um detalhe de que era levado muito a sério essa questão do cumprimento da lei de Deus. Logo depois tem um versículo que eu não coloquei nada escrito ali atrás, tá? Mas eu vou falar sobre ele. Logo depois diz assim, o versículo 4: não amordaçarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Parece que é um texto fora do contexto, mas não é, porque nos versículos anteriores Deus estava falando de aplicar a lei na disciplina dos açoites, mas obedecendo o limite de 40, para que o açoitado não fosse humilhado. E logo em seguida vai falar: não amordaçarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Ainda que lá no Novo Testamento tenha referência com isso, fazendo referência ao obreiro que trabalha e é digno de comer do sustento do seu trabalho, aqui, o que fica muito claro para nós? Outra vez, tratando da dignidade do homem, aquele homem é digno, então nós não podemos tirar e arrancar dele a dignidade. Ele tem direito à aplicação da lei justa, equilibrada. Por isso, não amordaçarás a boca ao boi quando ele estiver debulhando. Então, você não deve jamais exceder na tua justiça, entre aspas, só porque acha que deve ser assim. Deus, por ser Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, Amoroso, Ele é também equilibrado na hora de nos castigar. É isso que a gente encontra na Bíblia o tempo todo. Deus castiga? Sim, mas Deus castiga com equilíbrio, com amor, não é? Deus desce o chicote de vez em quando? Sim, mas Ele faz com amor, com a intenção da disciplina de te ensinar e não nos destruir. Porque se Deus quisesse nos destruir pelo nosso pecado, irmão, destruiria o mundo todo, que é rebelde. Desde Adão, o homem tem se mostrado rebelde. Pecou Adão, logo em seguida a primeira geração depois de Adão, os filhos de Adão, um irmão mata o outro, e desde aí a gente vê que Deus perde a paciência com a raça humana. Logo lá em Noé, destrói tudo, e ele vai caminhando, perde a paciência com Sodoma e Gomorra, destrói aquela cidade toda, só salva Ló e sua família, e enfim, e Deus vai perder a paciência também com esta geração, um dia, antes da vinda do Senhor, certamente, né, antes que Ele recolha a sua igreja, vai chegar um nível de iniquidade, num ponto que certamente Deus vai recolher o seu povo e vai aplicar a sua justiça. E a gente sabe que o último julgamento de Deus será bem mais severo. Amém, queridos? O último julgamento agora, o próximo e o último, será bem mais severo do que o que foi nos tempos de Adão. No tempo de Adão, Deus criou lá um meio para que a raça humana fosse salva, que foi a arca de Noé. E agora nós sabemos, próximo julgamento que tiver, não vai ser mais um julgamento que vai deixar margem para alguém depois ficar para contar a história. Deus vai recolher a igreja, o Senhor vai recolher os santos, e aí a coisa vai ficar feia. Então a gente entende isso, tá? Que esse texto não está fora do contexto, é mais um texto chamando a atenção para que nós resguardemos a honra e a dignidade da pessoa, mesmo a pessoa condenada, mesmo a pessoa que vive no pecado. Assim, cada um de nós deve olhar para as pessoas que nós achamos que são inferiores a nós. Infelizmente, crente tem a mania de achar que está em vantagem e é melhor do que aquele que está lá entregue no mundo. A gente precisa aprender muito sobre isso. Nós não estamos em vantagem nenhuma. A diferença é que nós estamos clamando pela graça, a misericórdia, o perdão do Senhor o tempo todo, e aquela pessoa lá no mundo não está. A única coisa que há de diferente. Então a gente precisa também honrar o ser humano enquanto ser humano. Ou seja, mesmo a pessoa criminosa, ela foi criada
a imagem e a semelhança de Deus como nós, né? Então a gente precisa de honrar a dignidade humana. Em seguida, dos versículos 5 ao 12, nós vamos encontrar a lei do levirato. Como eu disse, a lei do levirato é uma lei que o Senhor institui com relação às viúvas sem filhos. Ou seja, a viúva que não tivesse filho, um detalhe que essa lei do levirato, ela é aplicável apenas quando dois irmãos vivessem juntos, dividindo a mesma terra, e aí um deles morresse. Olha como é que é claro, verso 5 na sua Bíblia, ele diz assim: quando dois irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com um homem estranho, de fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. E isso porque tem muita gente, eu já escutei muita gente falando por aí, pensando que essa lei se aplicava a qualquer família que o camarada morresse, ele ia lá e o irmão dele ia lá engravidar. Não, isso não diz respeito apenas à herança. Então eles viviam juntos, na mesma terra. Aí morre um, não deixa a família. Na hora da divisão das heranças, haveria problema se ela casasse com um homem de outra família. É por isso que aqui fala, não pode casar com um estranho de fora da família. Imagine, irmãos, Deus vai dividir toda a terra de Canaã em porções e dar para cada uma das 12 tribos de Israel. Olha bem, presta atenção. Aí acontece que um camarada da tribo tal morre, viviam juntos, daquela tribo, morre, mas aí a mulher não teve filho, ele não morreu, não deixou filho. Ele vai e casa com a pessoa da tribo lá, da outra tribo, vamos lá, de Judá, casa com a tribo de Manassés. Está vendo a confusão, divisão da herança? Aquele camarada herdaria cá. Então Deus a manda, não pode casar com ninguém de fora. E além do mais, o irmão dele tem que engravidar a mulher para ter um filho daqui, e fica a herança aqui, e está tudo resolvido. Por isso eu quero deixar claro para você, esse versículo 5 é chave, principalmente para quem dá aula em escola bíblica dominical. Quem é professor de escola bíblica não pode esquecer desse detalhe. E olha bem, na verdade, isso aqui que nós estamos lendo na lei do levirato, da pessoa assumir a responsabilidade de cunhado, acaba abrindo uma exceção para a lei de Levítico 11, 18, 16 e 20 e 21. Por que abre uma exceção? Volta na tua Bíblia, tá? Se você tiver com ela aí, volta lá em Levítico 18, 16, para você ver qual é a exceção que Deus está abrindo aqui. Levítico 18, 16. Aí Deus abre uma exceção aqui, tá? Levítico 18, 16 vai dizer assim. Na verdade, Levítico 18, nós já estudamos isso aqui, eu tenho anotado aqui, nós estudamos esse capítulo no dia 3 de agosto de 2017. Levítico 18, 16 é a lei com relação, 18, desculpa, são leis com relação a relações sexuais ilícitas. Você vai ver aí, o tempo todo vai dizer, não te envolverás sexualmente com a tua irmã, não te envolverás sexualmente. Aí o 16 vai dizer, não te envolverás sexualmente com a mulher de teu irmão, é desonra para teu irmão. Então cá agora, em Deuteronômio 25, Deus está abrindo uma exceção, porque ele tinha determinado que um homem não pode se envolver sexualmente com a mulher de seu irmão. Agora ele abre um parágrafo, um parêntese, e diz assim, pode sim se envolver sexualmente com a mulher do teu irmão, desde que seja naquele detalhe, eram da mesma tribo, morreu, não deixou filho, aí Deus abre mão para que isso aconteça, tá bom? 20, Levítico 20, 21, Levítico 20, 21 também continua dizendo, se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundície, desonrou seu irmão, e sem filhos ficarão. Era uma maldição que Deus lançava se o camarada se envolvesse com a mulher do irmão. Porém aqui não, aqui Deus está abrindo uma exceção e dizendo, pode nesse caso, tá bom? Agora, ao engravidar a cunhada, irmãos, é isso que eu quero que você entenda, ao engravidar a cunhada, nesse caso, uma cunhada viúva,
o clã do irmão morto não se apagaria, ele continuaria existindo, né? A família continua existindo. Mas caso ele não quisesse fazer isso, ele seria humilhado publicamente. Deus determina que ele deveria ser humilhado. Ele ia descalçar esse homem, tirar o calçado dele, e ia cuspir publicamente no rosto dele, e ia gritar ainda: é assim que se fará em Israel ao homem que não cumprir com a sua responsabilidade de cunhado, tá bom? Bem, agora eu quero só que você pense numa coisa. Parece que é algo simples, não parece? Parece. Mas se você estivesse lá, como é que seria? Não é? Parece, mas não é. É igual aquela lei lá que Deus dá para Israel antes de entrar na terra prometida. Ele avisa que quando Israel matasse, destruísse as nações mais longe, mais distantes, eles iam poupar, na verdade, as mulheres e as crianças. Iam pegar para eles as mulheres, as crianças, o despojo. E eles iam poder casar com as mulheres. Aí eu fiz a igreja pensar. Parece que é algo sim, mas não é. Imagine se você fosse uma daquelas mulheres que sobreviveram, mataram seu marido, seu pai, todos os homens, mas você sobreviveu. E além disso, você vai ter que casar com os homens que mataram seu marido, seus filhos, adultos, né, e deixou as crianças. Então não é uma questão muito fácil, irmãos. E isto é Deus tratando hoje com a nossa maneira de viver. Na verdade, a lição que fica é: hoje muitos de nós é crente mimimi, aqueles crente, qualquer coisinha, ai, tô assim. E aí a gente vê que Deus age de certa forma para nos estruturar. Isso aqui são lições. Deus não manda fazer isso mais, mas são lições. A gente precisa enfrentar, na verdade, as circunstâncias, as dificuldades, enfrentar com graça, tá bom? E os dois últimos versículos aqui, a partir do versículo 11 e o 12, vai trazer um assunto relacionado ao quê? Se numa briga entre dois homens, aliás, numa briga entre dois homens, a mulher não poderia interferir para poder ajudar o marido dela, por exemplo, que estava lá perdendo a briga. Não poderia interferir sob pena de ter a mão cortada se ela tocasse nas partes íntimas de um homem. Um detalhe, verso 11 e 12, olha: se dois homens brigarem um com o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido das mãos do que o fere, e estender a mão e o pegar pelas partes íntimas, tu lhe cortarás a mão, não terás piedade dela. Quem aqui gosta de assistir o UFC? Pode levantar a mão para você ficar com vergonha, não. Quem gosta de assistir o UFC? Bem, então irmão lá que já viu, tem algumas partes que não pode dar pancada. Lembra lá, irmão? Uma que não pode dar pancada é exatamente esta aqui, as partes íntimas do homem. Tá? Não pode. Uma delas é essa. O UFC, o camarada tem que ir até derrubar. Vai, né? Até derrubar, até o outro ficar tonto por lá. Aí o juiz entra no meio para não acabar de matar. Mas nas partes íntimas não pode. Além de ter um protetor, se o camarada pegar lá com pancada, der pancada, o juiz adverte, pode até já para a luta para o camarada recuperar. Então isso aqui nada mais é do que isso. É Deus instruindo agora sobre a briga entre dois homens. A mulher está vendo o marido dela apanhando, ela chega lá, sabe o ponto fraco, está na cara. Ela vai, toca, pega nas partes íntimas daquele homem, Deus pega e detona. Ou seja, quem ficaria em desvantagem numa luta dessa? Nem precisa dizer que é o camarada que levou para as partes íntimas afora. Então, olha bem, irmãos, você talvez nunca pensou nisso por esse lado, mas eu estou trazendo para você entender. Mais uma vez eu mostro o equilíbrio de Deus, até nisso. Dois camaradas estão brigando, cai fora. Agora você enfraquecer um, dando pancada nas partes íntimas dele, ele já fica em desvantagem com relação ao outro, e Deus está mostrando: não se mete, deixa os dois descer o pau ali, deixa isso com Deus, não com você. Então Deus aqui, mais uma vez, mostra um equilíbrio nessa questão, deixa lutar. E aí que vem aquele primeiro slide que eu disse para você: em Israel não tinha cadeia, mas a pessoa era punida na hora. E a punição para a mulher é a seguinte: você interferiu numa luta, colocou o teu marido em vantagem contra esse que você pegou para partes íntimas afora. Que a pena era qual? Quem lembra? A pena no versículo 12 é qual? Está vendo, querido? Quem vai esperar ser julgado em Israel, hein? Quem vai querer cometer crime numa nação teocrática? A lição é essa que Deus está deixando para nós.
Agora, o temor de Deus vem é quando você sabe a consequência do erro. Essa é a questão. Você lembra lá, 1 Coríntios capítulo 11, quando Deus estava usando o apóstolo Paulo para instruir sobre quem deve e não deve participar da ceia? Ele diz: julgue-se o homem a si mesmo, e depois coma e beba do pão. Aí, não é para você esperar o juiz vir te julgar, é para você julgar você mesmo. Então a gente precisa ter em nós o Espírito Santo de Deus que nos leva a julgar a nós mesmos dessa maneira, com tanta seriedade, tá? A seriedade de Deus com relação a isso é uma coisa muito importante a gente lembrar. Então é isso que está aqui detalhado mais ou menos nos últimos 2 versículos. Está aqui numa briga, né, a mulher não poderia interferir, porque ela colocaria o outro em vantagem. Então Deus trata do equilíbrio na hora da disputa, da briga, da confusão, seja lá o que for. Por fim, versículo 13 ao 19, Deus vai falar sobre pesos e medidas justas. Isso, irmãos, é Deus tratando da justiça nos negócios, tá? É muito claro isso aqui, os irmãos que já leram em casa sabem. Não terás, olha que bonito, não terás 2 pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Não terás 2 medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terás somente pesos exatos e medidas justas, e medidas exatas e justas, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Ou seja, irmão, os irmãos que já viveram na roça, ou não na roça, mas já viveram alguns anos atrás, como eu, sabe que não havia balança digital antigamente, né? A balança tinha um fiel, 2 pratos, não sei como é que chama aqui, de um lado e do outro, né? E um fiel ali, um ponto de referência zerado ali, não tinha peso nem de um lado nem do outro. Aí o camarada colocava um tanto de arroz de um lado e do outro lado ele põe o peso referente, não era assim, irmãos? Né? 100 gramas, 250, 50 gramas. Aí se o camarada tivesse aqui um peso de 1,5 kg, ele tinha que equilibrar, ele tinha que colocar 1,5 kg de produto, né? E aí ele ia, e quando o fiel ficasse no meio da balança, quer dizer que tinha ali 1 kg de alimento correspondente a 1 kg de peso. Deus está falando: não tereis 2 tipos de peso em tua casa, um peso maior e um menor. Ou seja, quando o camarada fosse comprar um boi, ele usava o peso maior ou menor para comprar? Está vendo? Ele usava um peso menor para comprar, para que precisasse de mais volume, mais boi para dar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, e aí para vender ele já invertia, um peso maior. Mas é isso que Deus está instruindo aqui, irmãos. Olha, justiça nos negócios. Já imaginou onde a gente vai com esse negócio de comprar um produto pensando que você está comprando 1 litro, você não compra 1 litro. Você está comprando, pensa que está comprando 1 quilo, você está comprando menos de 1 quilo. Onde a gente vai chegar? Já imaginou? Então Deus aqui está instruindo dessa maneira. Ter um peso maior, né, para vender e outro menor para comprar é um pecado que Deus não tolera, pois assim se aproveitaria do outro, da pessoa que está necessitada. Deus não agrada desse tipo de negócio, da desonestidade, tá, irmão? Essa é em questão de medidas, mas isso para não entrar no comércio de hoje, que é muito comum vender gato por lebre, não é assim? Gato por lebre? Então, querido, eu estou te mostrando isso só para você ver que Deus, quando está colocando essas leis, Deus conhece o coração do homem, sabe que o homem é mau desde a sua meninice, como diz o capítulo, como diz Gênesis. Então Deus está tratando aqui que a gente seja justo nos negócios também, porque isso não agrada a Deus, ter pesos e medidas diferentes. Era um peso para comprar, um peso para vender. Você comprou com esse peso, né? Agora você vai vender com o mesmo peso, pesos e medidas justos. É isso que a gente precisa aprender, tá? E depois o Senhor vai fazer uma lembrança que apenas sobre Ameleque é um exemplo do que Deus faz com as pessoas, irmãos, que andam fazendo injustiça. Porque se você olhar bem na sua Bíblia, Deus, quando termina de dizer, verso 13 ao 16, que se deve ter peso e medidas justas, porque não ter peso e medida justa é abominável diante do Senhor. Aí o 17 até o 19 vai dizer: lembra-te do que te fez Ameleque no caminho quando saíste do Egito.
quando te surpreendeu no caminho, derrubou os teus fracos que seguiam atrás, os cansados. E Deus vai e diz no verso 19: quando o Senhor, o teu Deus, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor na terra, que Ele te dará por herança para que a possuas, então apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Ou seja, Ameleque, irmãos, não foi bom, não foi justo com Israel quando Israel vinha chegando. Enfrentou Israel e aproveitou e matou algum de Israel. Então agora Deus vai e fala: ó, quando entrar lá, lembra-te do que eles fizeram e vai apagar a memória deles. Então o fato de Deus colocar uma coisa tão séria para que ele se lembre agora, eu volto a te trazer a memória que o que fica claro na palavra de Deus no Velho Testamento é que as maldades que foram feitas no passado, Deus é muito paciente. Deus guardou isso durante anos e anos e anos, gerações, para depois, vir punir a pessoa por coisas que foram feitas no passado. Então a gente precisa vigiar, irmãos. Quando lá em Êxodo capítulo 20, Deus vai dizer, quando Ele vai dar os 10 mandamentos para Israel, Ele vai e diz que Ele é um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas que tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. A gente precisa vigiar, porque de fato Deus guarda a maldade até a 3ª e a 4ª geração, tá? Então a gente precisa olhar para Deus como um Deus que não se agrada da maldade, não se agrada das coisas ruins que a gente faz. Se você quiser lá ver mais detalhes sobre Ameleque, é só você ir lá em Êxodo 17, por exemplo, né? Esses 2 textos aí é só para trazer a memória. Êxodo 17, 8, que na verdade do 8 até o 16, é que vai mostrar para você Ameleque pelejando contra Israel. Êxodo 17, de 8 até o 16, vai mostrar ali Ameleque pelejando contra Israel. E depois, 1 Samuel 30, verso 16, você vai ver, aí já é depois do que nós estamos lendo, tá? 1 Samuel 30, 16, vai trazer outra referência de Deus trazendo à memória a maldade de Ameleque. Aí no versículo do capítulo 30 de 1 Samuel, bem lá depois do texto que nós estamos lendo, nós vamos ver que então descendo o Guiou, os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que havia tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. 17, feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados a camelo fugiram. Então Deus, num futuro bem longe, Deus se lembra da maldade e Deus cumpre o seu juízo sobre toda a maldade, tá bom? Vamos concluir então esse capítulo de seguinte forma: Deus exige que nós preservemos a dignidade humana, mesmo no caso de penalidades, e até nos casos das pessoas falecidas, como é o caso da lei do levirato. Deus zela da dignidade. O camarada morreu e não deixou filhos, então Deus, criando a lei do levirato, Ele está zelando pela dignidade daquele homem que morreu, sendo que o seu irmão deveria suscitar descendência a ele. E aquele que é injusto, tá? Mesmo no caso, né, da pessoa falecida, devemos entender que Deus não tem por culpado o inocente, irmãos, e aquele que é injusto certamente receberá de Deus a devida punição. Devemos preservar a dignidade, orar a Deus o tempo todo para que o Senhor nos guarde de todo o mal e não nos deixe ser influenciados pela injustiça, porque Deus, na verdade, irmãos, nunca vai ter o culpado por inocente. Quem é culpado é culpado. Quem é inocente é inocente. Pastor, o que a gente tem que fazer quando é culpado? Quando você é culpado, você tem que buscar a justiça de Deus, buscar o perdão de Deus, a restauração de Deus. A pessoa que errou, que cometeu um pecado, ela hoje tem acesso ao Senhor para buscar a graça, o perdão, a misericórdia. Tudo que vimos são lições que não são aplicadas hoje. Jesus veio e deixou muito claro, né, que aquele negócio de olho por olho, dente por dente, já não existia mais. O que nós devemos fazer hoje é pegar as lições, o rigor de Deus no Velho Testamento e aprender que Deus
ainda age dessa forma, mas ele vai agir dessa forma quando? Presta atenção, quando é que a justiça de Deus será definitiva? Todo mal vai ser eternamente castigado, e todo bem vai ser eternamente, como é que é? Qual a palavra que eu usaria aqui? Será recompensado. Todo bem será eternamente compensado, todo mal será eternamente punido. Quando é que vai acontecer? Essa justiça de Deus vai funcionar? Juízo final. Então, nós estamos vivendo só um tempo. Eu queria que você entendesse que nós estamos vivendo um tempo, desde Cristo até os dias de hoje, isso vai se estender ainda bem à frente. Estamos vivendo um tempo, querido, em que já não se funciona mais olho por olho, dente por dente. Está funcionando o que Jesus disse: amará a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Estamos vivendo esse tempo da graça, mas isso vai findar um dia. A gente aproveita isso enquanto temos oportunidade. Vai chegar um tempo que vai ser assim. A Bíblia diz em Apocalipse: vai se abrir um livro e outro livro, e cada um será julgado segundo o que está escrito neste livro. Cada um será julgado segundo as suas obras por meio da carne. É o que a gente faz, está lá escrito, vai ser julgado. Por isso precisamos da graça, do perdão, da misericórdia do Senhor. Mas Deus não mudou, Ele continua o mesmo Deus. Quando você vê aqui no Velho Testamento Deus mandando matar, apedrejar, cortar a mão, você pensa assim, para você é difícil absorver isso de Deus. Mas repito, o que eu vou dizer aqui, irmãos, é algo para simplificar e te fazer entender. O que está acontecendo é que Cristo hoje apazigua. O que está acontecendo na época da graça, na verdade, a época da graça em Cristo, onde vivemos agora, nada mais é do que, é como se a ira de Deus fosse apaziguada por Cristo. Cristo é o equilíbrio hoje, é o que não faz Deus agir como Ele agia lá, e o monte fumegava, e descia fogo, e destruía Sodoma e Gomorra, e veio água e matou todo mundo. Mas eu quero que vocês entendam, Cristo, a graça, o sacrifício de Cristo na cruz, apazigua a ira de Deus. É só isso, mais nada, para você entender. Desde Cristo até a consumação dos séculos, Cristo está lá, meio que diante de Deus, intercedendo por nós, à destra de Deus, como um advogado. A gente faz coisa errada e está lá Cristo. O sacrifício de Cristo é eficaz, tem força para poder não deixar que Deus faça conosco o que Ele estava fazendo e fazia lá no Velho Testamento. Isso vai acabar. No dia que acabar a graça, acabou, o Senhor cumpriu o plano dele, o projeto de salvação dele, o plano de salvação. Quem se enquadrou bem, quem não se enquadrou, aí vocês vão ver Deus. É o Deus do Apocalipse, hein? Quem lembra do Deus quem já leu o Apocalipse todo aqui? Lê lá, você vai ver. O Deus que se apresenta no Apocalipse não tem diferença nenhuma desse Deus que a gente vê no Velho Testamento. Chega ao ponto de dizer que lá haverá choro e ranger de dentes. Vai chegar um tempo que grandes e pequenos vão gritar e pedir que os montes caiam sobre eles, para não ver aquele que está sentado no trono. Querido, a ira de Deus vai ser toda colocada para fora. A gente vai reconhecer aquele Deus, irmãos, que a gente pensa assim, não, mas não tem lógica, Deus não pode ser aquilo que o Velho Testamento mostra. Ele continua sendo. É que nós estamos dentro de um plano de salvação. É chamado de dispensações. A Bíblia tem várias dispensações. Nós hoje estamos na dispensação da graça. É por isso que a gente faz esse tanto de besteira e não morre. Um dia uma irmã me perguntou no curso de novos membros, né? Pastor, por que no Velho Testamento Deus matava, pecou, morreu na hora e hoje não morre? Por isso, estamos numa dispensação em que veneno, ácido. A Tayla tinha que estar aqui, que a Tayla estudou química. Se tem alguém aqui que entende química, pode até me ajudar. O ácido corrói tudo, mas tem alguns componentes que neutralizam o ácido. Eu não sei de nenhum, porque eu não sou bom nisso. Se alguém sabe, me ajuda. Mas eu quero dizer que Deus está meio que lá agora, por causa da era da graça. Deus deu uma apaziguada, uma neutralizada. Deus só está guardando, anotando as maldades, as iniquidades. E Cristo está lá intercedendo por nós. Ele falou que ia fazer isso, está fazendo, né? Preparando o lugar para todos que quiserem. Mas quando a graça, quando Cristo cumprir a obra dele, aí a coisa vai voltar a ser como era, e aí eles vão ver a ira de Deus, a fúria de Deus. Querido, não pense que tsunami, terremoto, mas um punhado de coisas que acontece, é diabo que faz, não. Para com isso,
O diabo não tem poder nem autoridade. O mar não retrocede e nem vai além 1 milímetro sequer. Se o Deus Todo-Poderoso sentar no trono, não autorizar e não dizer que vai. Então, querido, quando o mar mexeu lá embaixo e matou aquele tanto de gente e continua matando, é Deus mostrando que ele é capaz. São as taças da ira de Deus. A gente fala muita besteira quando você começa a pensar que essas coisas é o diabo, é o diabo, é o diabo. Deus fica muito aborrecido. O diabo não faz nada não, sem autorização de Deus. Lembra a história de Jó? Jó é um homem justo, temente a Deus. Os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus. Aí Satanás foi junto. E lá naquele diálogo entre Deus e Satanás, Jó acaba sendo envolvido. E aí Deus permite que o inimigo toque em Jó, em algumas partes da vida de Jó. Tira filhos, riquezas, saúde, mas não pode tirar a vida de Jó. E aí está lá a história. E ao final Jó ainda recebeu duplicadamente mais. Deus deu 2 vezes mais tudo que ele tinha antes. Porque, irmãos, quem está no controle é Deus. Então o diabo não tem controle de nada. Se ele faz algo, é porque as pessoas abrem o coração, dão lugar, e aí o inimigo entra de cabeça e faz. Por isso a Bíblia vai dizer: não deis lugar ao diabo. Olha como é que a palavra flui, está vendo? Não deis lugar ao diabo. Ou seja, quem dá lugar ao diabo é eu e você, nós, não é Deus. Não deis lugar ao diabo. Essa autoridade o Senhor deu para nós. Então, queridos, é por aí, tá? Então eu termino aqui, né, que nós devemos entender que Deus não tem por culpado o inocente, e aquele que é injusto certamente receberá de Deus a devida punição. Por outro lado, Deus está abundantemente querendo nos abençoar, e é isso que eu venho trazer para você. Tema a Deus, porque é melhor ter Deus do teu lado do que Ele contra você. Tema o Senhor, sirva ao Senhor, adore a Deus e aprenda essas lições. Os rigores de Deus que estamos vendo no Velho Testamento estão apaziguados hoje diante da graça, a era da graça. Quando esta era terminar, Apocalipse mostra, você pode ler. Eu até queria te desafiar, quando chegar em casa, lê Apocalipse todo. São só 22 capítulos. Se prestar, você lê, tem tudo hoje. Quem gosta de ler muito, acaba lendo hoje. Para você ver que lá o Deus que aparece em Apocalipse é um mesmo Deus de cá. Deus furioso, Deus que julga, Deus que cumpre a sua palavra. Até nas pragas do Egito, a gente vai ver cá aqueles anjos que saem para poder causar destruição. Vamos ver outra vez o mesmo Deus agindo com toda a maldade. Tudo isso Deus vai fazer, na verdade, é porque o nível da iniquidade vai crescer tanto que não vai restar outra saída senão Deus julgar toda a maldade. É isso que o Senhor vai fazer. Amém? Deus te abençoe, te guarda e te fortalece. Obrigado cada um que veio. Nós, semana que vem, se o Senhor der graça, vamos estudar o capítulo 26.